Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando o nosso estudo básico de mediunidade, dessa vez dando continuidade ao nosso tema 3, Diretrizes da Mediunidade. Vamos falar um pouco sobre a finalidade da mediunidade na Terra. Então, nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Na comunicação entre os dois planos de vida, se torna uma realidade a cada ano que passa. O que nós podemos pensar um pouco a respeito? Ela nos traz justamente a certeza da imortalidade do espírito. E a certeza para nós espíritas das diversas reencarnações, das quais ainda teremos muito que passar, até chegarmos ao nosso degrau evolutivo maior, onde não precisaremos mais reencarnar. Ainda falta muito, não é mesmo? Mas buscando dentro da psicografia de Valdo Franco, com o espírito Viana de Carvalho, ele nos traz que a mediunidade, portanto em breve na Terra, facultará aos homens a visão segura de sua imortalidade, o que nós acabamos de falar, proporcionando-lhe encarar a morte e o seu destino com naturalidade e paz. Isso nos trará mais segurança, não é verdade? Não é mesmo? Assim, quando todos tiverem já com essa certeza da imortalidade do espírito, todos na face da Terra, ou quase todos, a maioria pelo menos, trará bastante tranquilidade, principalmente com relação ao que fazemos e o que faremos no nosso futuro. Oxalá próximos estejam esses dias e saibamos, espíritos e homens, utilizar-nos corretamente da divina concessão, mediante cujo uso nos tornaremos uma só família, que já o somos, embora aparentemente separados pela cortina vibratória do corpo físico. É o que falta para muitos de nós, porque enxergamos ainda de forma muito material, por causa do nosso corpo físico e a falta dessa percepção. Muitos ainda não acreditam, apesar de alguns já terem lido bastante, muitos ainda não acreditam dessa separação do espírito e do corpo material. Nós temos aqui no livro Diretrizes, com Divaldo Franco e Raul Teixeira, uma questão que também nos traz essa resposta que estamos procurando agora através desse estudo. Qual a finalidade da mediunidade na Terra? Divaldo Franco, ele começa dizendo que a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, bênção de Deus, que faculta manter o contato com a vida espiritual. Se é uma oportunidade de servir, e nós que já estudamos antes no Evangelho que todos somos servidores de Deus, então por isso ele fala que é uma bênção de Deus, porque vai facultar esse contato nosso com a vida espiritual. E ele fala mais, graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Veja que interessante. Ele reforça aqui, de novo, que pelo intercâmbio nós estamos comprovando a continuidade da existência do espírito, que o corpo é apenas uma casca, uma vestimenta, né? É claro que em termos gerais, né? Porque nós sabemos que esse nosso contato aqui com a matéria, onde ela bloqueia muito da nossa sensibilidade como espírito,
é um véu que cai diante de nós como espíritos, nos proporciona muito a vantagem de podermos evoluir muito mais depressa aqui do que no plano espiritual. É claro que muito do que nós passamos aqui como expiação, nós passamos também no plano espiritual, prosseguindo ainda em expiação, na maioria das vezes. A expiação não é somente no plano material, ela também continua no plano espiritual. Mas é aqui onde nós desenvolvemos melhor, onde nós podemos erradicar de vez esse egoísmo que carregamos desde o princípio. Então ele diz ainda que é graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erraticidade, trazendo-lhes informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contato mantido com os desencarnados. Olha que fascinante. É uma escola. Então, a mediunidade, por isso que ele falou, que é uma bênção de Deus. Olha quanta coisa que, se bem utilizada, ela nos trará. Não só para quem tem a mediunidade, mas para quem não tem também. Por isso nós devemos ficar sempre alerta. Porque muitas vezes nós podemos ser enganados. Porque nós não podemos esquecer que o que tem aqui pode ter também no mundo espiritual. E até mais ampliado com esses egoísmos, essas perversidades, esses enganos. Porque aqueles espíritos que estão aqui, que gostam de causar esses problemas a outros, esses encarnados que gostam de criar sempre dificuldades, eles quando desencarnarem vão, se não tiverem evoluído, vão continuar tentando enganar, perturbar. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse contato. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza de suas responsabilidades de espírito imortal. Conforme a afirmativa do apóstolo Paulo, se não houvesse a ressurreição do Cristo para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada valeria a mensagem que ele nos deu. Não é verdade? Por isso que Paulo, ele veio com uma missão muito importante para todos nós. Ele veio realmente trazer todas essas informações de amor, mostrar o quanto o amor é poderoso dentro dos ensinamentos do Cristo. Ele pegou todo aquele evangelho e foi exemplo, um exemplo fantástico de amor, de caridade. Nós temos aqui de Viana de Carvalho, confirmando aquele início lá que nós lemos, que ele diz o seguinte: um instrumento programado para o serviço de amor, reafirmando Paulo, tá vendo? E do esclarecimento da criatura humana, e pois consequentemente da humanidade. Faculta o intercâmbio com os seres espirituais que comprovam a sua sobrevivência à morte, mais uma vez reforçando a imortalidade do espírito e a reencarnação. Então, fazendo identificar-se sem margem de dúvidas, propiciando uma revolução ético-comportamental. Isso é muito importante. Uma vez que você sabe que existe o plano espiritual, que você vai retornar para lá, mas de uma vez você retornará a encarnar. Então, é fácil concluir que o ser humano, quando ele adquire esse conhecimento e essa certeza, ele passa a se preocupar com o que ele faz, com o que ele diz, com o que ele pensa, porque sabe que trará consequências.
Então é que ele fala, ó, propicia uma revolução ético-comportamental, relevante, importante, e demonstrando a legitimidade de todas as crenças religiosas no que tange ao futuro espiritual das criaturas, porque todas as crenças falam no futuro. Não precisa falar da reencarnação, mas se você já fala num futuro, num local para onde você vai, aquela crença já está num caminho assim de acreditar na imortalidade do espírito. Então, conforme nós vimos vendo de Carvalho, ele nos traz um reforço com relação a essa revolução ético-comportamental, uma vez que você já consegue entender que você vai retornar outras vezes, vai reencarnar, você vai voltar também para o plano espiritual, vai levar isso tudo que você passou aqui como conhecimento, como prova, como expiação, vai continuar a sua expiação lá também, de uma forma diferente, mas vai continuar. E não podendo esquecer de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, ele nos diz que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Então nós estamos aqui encarnados com essa concessão divina, com essa capacidade de focar em determinados pontos, sentidos da vida. Ele deu essa nossa visão, que é limitada, é uma região do visível limitada, mas muito importante, os sentidos que nós temos, tato, visão, olfato, audição, coisa que para o espírito funciona de maneira diferente, mas aqui nós estamos nesse plano material e Deus permitiu esses sentidos e nos deu instrumentos especiais. Nós temos o telescópio, que ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Viu agora recente esse James Webb, um telescópio mais novo, mais moderno que nós temos no espaço, ele acabou por destruir quase que completamente, vamos dizer assim, colocar entre aspas, uma teoria que foi estudada por um padre, não me recordo o nome desse padre, já fazem muitos anos, que é o Big Bang. Porque existem galáxias. Aliás, o telescópio Hubble já tinha detectado essas galáxias depois do limite do universo, que era dado como limite. Só que o James Webb ele consegue enxergar além dessa, e justamente isso que eles queriam observar. E acabaram descobrindo que o universo não termina ali, não tem esse limite. Existem galáxias com comportamento totalmente diferente até do que poderia se esperar que se fosse no limite, dentro do limite, mas está extrapolando o limite. Então o infinito é realmente o infinito. E o homem está descobrindo que é um nada, que ainda falta muita coisa para aprender. Ficar desafiando Deus e querer dizer como foi o surgimento de tudo. Então, esse telescópio ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, com microscópio. Com o telescópio ele foi olhar a profundeza do espaço. Então, para penetrar o mundo invisível, Deus deu o quê? A mediunidade. Uma lógica bem simples que Kardec traz para nós. A FEB também, ela coloca aqui que é uma informação importante que a gente deve considerar, que é sempre oportuno lembrar que não é imediato o encaminhamento de participantes que tenham concluído cursos de estudo e prática da mediunidade aos grupos mediúnicos, porque isso não dá diploma a ninguém. Não existe, isso aqui é um estudo que nós fazemos. A gente pode chamar de curso de mediunidade, de aula, mas não dá diploma, não dá certificado, não te dá habilitação nenhuma para isso. Ele te dá uma melhora, um encaminhamento para você estudar, para você se manter integrado com as atividades na casa espírita, para você
buscar pela sua reforma íntima, por melhorar, tornar melhor a sua moral, para você evoluir. Você tem que continuar estudando, revendo os assuntos, praticando. Esse é o objetivo do nosso estudo da mediunidade. Não é para você terminar e falar, agora eu tenho uma carteirinha aqui, estou autorizado, sou médium, vou sentar numa mesa. Não existe isso. As coisas têm que funcionar de uma maneira mais simples e mais clara. A casa espírita, ela precisa muito do auxílio de todos os tarefeiros. Porque nós temos que praticar o que o Cristo nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então existem muitos espíritos sofredores, tanto no plano desencarnado, como aqui no encarnado, que nós precisamos trabalhar nessas tarefas, junto com a casa espírita. Temos que ter compromisso. Então ele fala aqui, não é só o exercício de mediunidade, há outros critérios a ser observados, quais sejam equilíbrio emocional, assiduidade, propensão para o estudo, integração na casa espírita em atividade de auxílio ao próximo, compromisso com a tarefa, entre outros, viu? Muito importante. E outra observação muito completa: a mediunidade não serve para atender a nossa curiosidade acerca do mundo espiritual, saber sobre o futuro para o comércio ou para a resolução de nossos problemas, mas essencialmente para servir, sendo uma ferramenta concedida por Deus para que possamos praticar a caridade. Olha Paulo aí de novo, Paulo de Tarso. Além de nos trazer a certeza da imortalidade da alma por meio de contato com o mundo espiritual, a certeza da imortalidade do espírito. Assim, dentro dos princípios espíritas, não é o objetivo da mediunidade fazer sacrifício, interrogar os astros, ler a sorte das pessoas, usar acessórios como medalhas, talismãs, usar sacramentais, mas sim trabalhar em benefício do bem, do amor, da caridade. Sua finalidade é seríssima e nobre, pois vem para suavizar os sofrimentos alheios, seja de encarnados ou desencarnados. Muito bom, né? Então nós podemos agora fechar com a nossa conclusão aqui, para terminarmos nosso estudo de hoje. Que a mediunidade, então, desse modo, podemos resumir o objetivo da mediunidade para os encarnados como meio de auxiliar no esclarecimento e no consolo do próximo. Importantíssimo, né? Assim como na nossa reforma íntima e no progresso pessoal, por meio do trabalho bem executado. Permite ainda a aquisição de amigos na espiritualidade, conhecimento do plano espiritual, nos ajuda sobremaneira na hora do desencarne, isso é muito importante. Já para os desencarnados sofredores, a mediunidade tem como finalidade promover maior e melhor compreensão do processo evolutivo nos mundos material e espiritual, levando os espíritos a entenderem sua situação e buscarem mudanças construtivas, com confiança em Deus e no seu infinito amor de misericórdia. Então vai ser sempre trabalhar com o Evangelho. Assim, todas as vezes que utilizamos a mediunidade para praticar a caridade, cumpriremos corretamente a nossa missão. Tá ok, meus amigos? E aqui nós temos as referências, para quem quiser. Diretriz de Segurança, de Valdo Franco, Raul Teixeira, Viana de Carvalho e Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bons estudos e que Deus abençoe a todos e continue iluminando nossos corações. Está aí uma foto do nosso saudoso Chico Xavier. Até a próxima.